Olá, pessoal! Conforme eu falei na última aula, hoje nós vamos falar um pouco como que a gente calcula uma associação no estudo de caso-controle. Essa medida de associação nos estudos de caso-controle, ela tem um nome, que em português a tradução seria razão de chances, e em inglês, o que a gente mais usa é o termo em inglês, então eu vou ter que falar para vocês o termo em inglês, é o odds ratio. Então eu vou mostrar para vocês de uma forma simples, por meio de um exemplo, como que a gente faz esse cálculo dessa razão de chances ou desse odds ratio. Então, pessoal, esse exemplo é um estudo hipotético de caso-controle de exposição ao tabagismo materno e ocorrência de bebês com baixo peso. Então, como que é o desenho do caso-controle? Igual a gente falou na aula anterior. Então, a gente pega um grupo de nenéns com baixo peso, um grupo de nenéns com peso normal e vai perguntar para a mãe desses nenéns quais delas fumaram durante a gravidez. Então, a gente tem dois grupos, nenéns com baixo peso, chega nas mães desses nenéns e pergunta: você fumou? Você não fumou? E vamos anotar quantas fumaram, quantas não fumaram. No grupo de nenéns com peso normal, a mesma pergunta para a mãe: você fumou? Você não fumou? E aí nós vamos poder saber o que aconteceu em relação a esse fator, se ele aumenta a chance do neném nascer com baixo peso. Então, para a gente montar uma tabelinha simples, a gente teria de um lado o caso, que é o nosso caso? Os nenéns com baixo peso. Do outro lado, a gente teria o controle, que são os nenéns com peso normal, e aí a gente teria o que as mães responderam. Quando a gente chama de exposto, é a mãe que fumou, e isso pode ter contribuído com o fato do neném ter baixo peso. Então, a gente chama esse como exposto. E aí a gente vai ver quantos nenéns com baixo peso foram expostos ao uso de tabaco materno. Isso vai dar o número 15, que nós estamos mostrando na tabela. Do outro modo, a gente vai saber quantos nenéns com peso normal também foram expostos ao tabaco. Isso vai dar o número 67, mostrado aqui na tabela. Também nós vamos saber do grupo de nenéns com baixo peso quem teve uma mãe que não fumou, que seria o grupo não exposto, que vai dar o valor 102, e no grupo também de nenéns com peso normal, quais cujas mães não fumaram, o valor de 804. Aí nós vamos fazer uma conta matemática que vai tentar dizer para a gente o seguinte: a chance de que a mãe que fuma ter um neném com baixo peso é maior do que a chance de, quando fuma, ter um neném com peso normal. Quer dizer, nós vamos estar comparando se o fato de fumar aumentou a chance do neném ser com baixo peso, tá? Então, para simplificar as coisas, a gente coloca umas letras aqui na tabela que vão mostrar para a gente como que a gente faz esse cálculo. Então, a gente coloca aqui o grupo que seria o caso cuja mãe fumou, seria a letra A, o controle cuja mãe fumou seria a letra B, o caso cuja mãe não fumou seria a letra C, e o controle, que é os meninos de peso normal, cuja mãe não fumou, seria a letra D. Então, a gente quer ver o seguinte: uma razão entre as chances. Se a chance do caso exposto é diferente da chance do controle exposto. Então, quem que é o caso exposto? O caso exposto é o A, que é o caso que realmente a mãe fumou, sobre o total de casos, que seria o A mais C. E aí a gente vai dividir sobre o caso não exposto, que é o C, que é o neném com baixo peso, cuja mãe não fumou, sobre A mais C. E aí nós vamos dividir pelo mesmo tipo de conta matemática no grupo controle, que é o menino de peso normal cuja mãe fumou, que é o B, dividido pelo total, B mais D. E, de novo, o menino do grupo controle cuja mãe não fumou, que é o D, dividido por B mais D. Feita toda essa conta, nós vamos obter um número, tá? Esse número, se ele for maior do que 1, ele sugere que o fator possa ser um fator que aumenta a chance da doença. Então, a conta feita aqui deu um valor de 1,76. Porque se esse valor for 1 vezes qualquer coisa é igual. Então, não tem chance a mais. Mas se esse valor for maior que 1, isso aumenta um pouco a chance daquele fator de risco levar àquela doença, aquele desfecho de interesse, tá? Então, esse exemplo
É um exemplo simples, mas para vocês entenderem como que a gente calcula isso num estudo, num trabalho, quando vocês lerem um artigo, vai ficar um pouco mais claro de entender como essa conta é feita. Tá? Agora, é claro que hoje em dia a gente tem vários programas de computador que permitem que esse cálculo seja feito de uma forma bem simples. O que a gente precisa saber é montar essa tabela onde a gente tem os casos, os controles e os fatores de risco que a gente quer investigar, entre expostos ao fator e não expostos ao fator. Bem, pessoal, então visto isso de como que a gente calcula a associação no estudo de caso-controle, né, que é a razão de chances ou odds ratio, e já falado na aula anterior a essa dos vieses possíveis do estudo de caso-controle, viés de memória, viés de seleção entre os grupos de caso e controle, a gente deveria então comentar algumas vantagens e desvantagens do estudo de caso-controle. Bom, vamos começar pelas desvantagens então. Uma desvantagem é que é um estudo retrospectivo, que eu vou voltar no passado para obter as minhas informações sobre o fato da pessoa ter sido exposta ou não ao fator de risco. Isso, como eu já havia falado, pode levar a um viés de memória, então as conclusões não ficam tão robustas. Outro problema do estudo de caso-controle é que eu avalio apenas uma probabilidade, quer dizer, uma razão de chances. Eu quero saber se tem chance da pessoa exposta ao fator ter mais aquela doença. Então, eu não avalio uma incidência real, eu não tenho como calcular um risco real, porque o desenho do estudo, sendo retrospectivo, não me permite. Então, isso seria outra desvantagem do estudo de caso-controle. Mas, apesar dessas desvantagens, ele tem vantagens. É um estudo relativamente barato, porque a gente já tem os casos, é só selecionar os controles. Ele é um estudo que permite estudar doenças raras, como eu já havia falado, porque muitas vezes, para que eu faça um estudo prospectivo, esperar a doença acontecer, isso é muito difícil, demora muito tempo. Então, o estudo de caso-controle, eu já tenho o grupo de doentes, então isso é uma vantagem. Outra ideia, que é uma aplicabilidade boa do estudo de caso-controle, é em surtos epidêmicos. Então, se você tem uma epidemia de uma determinada doença, o estudo de caso-controle é uma forma bem interessante de iniciar a investigação, porque você seleciona os casos, você pega controles teoricamente semelhantes aos casos e vai tentar descobrir o que foi o fator de exposição naqueles casos. Então, tem um exemplo que a gente costuma dar, que é um exemplo até engraçado. Vamos imaginar que pessoas foram numa festa de casamento e que algumas delas tiveram um quadro de diarreia e vômito, quer dizer, algumas delas tiveram uma intoxicação alimentar. Aí, como que a gente vai descobrir o que causou a intoxicação alimentar? A gente vai perguntar para aqueles que tiveram o que eles comeram nessa festa e vai perguntar para aqueles que não tiveram o que eles comeram nessa festa. E vai ver o que tem de diferente, quer dizer, qual que foi o alimento que de fato causou aquela intoxicação alimentar. Então, isso é um exemplo simples, fácil, mas que serve num surto epidêmico, né? Por exemplo, se a gente tiver um surto de dengue, a gente pode tentar descobrir por que alguns pacientes tiveram dengue e outros não tiveram, quer dizer, qual que foi o fator de exposição que levou à diferença entre os dois grupos. Então, o desenho de caso-controle é ótimo para investigação de surtos epidêmicos. Então, pessoal, na próxima aula nós vamos mostrar um exemplo prático de estudo de caso-controle por meio da análise de um artigo que utiliza a metodologia de caso-controle para que fique mais claro todos esses conceitos que nós abordamos nas últimas aulas.